Chegamos na data FIFA, mas quem falou que não tem jogos para poder trabalhar, para poder analisar, né? Nós teremos nessa quarta-feira, dia 8, Brasileirão Série A, com rodadas que estavam atrasadas, jogos que estavam atrasados, que é o caso do Atlético Mineiro contra o Sport e também o Mirassol contra o Fluminense, tá? E são jogos interessantes para a gente trabalhar. E teremos também nessa quarta-feira a Série B, né? Avaí contra a Volta Redonda, América contra Vila Nova e Cuiabá contra o Grêmio Novo Horizontino. São os melhores jogos que eu selecionei aqui para a gente trabalhar. E na Série B a gente está entrando numa reta final, assim como a Série A também, né? A Série B está na reta final, então nós temos ali equipes brigando pela parte do acesso, né? Para subir de divisão, outros times brigando contra o rebaixamento. Então isso torna alguns jogos interessantes para a gente poder trabalhar e ter um olhar diferente, né? Eu vou começar pelo Brasileirão com os jogos atrasados, tá? Que vai ter agora durante essa data FIFA. Lembrando que curte o vídeo, se inscreve, porque durante toda essa semana vai ter análise das seleções, nós teremos eliminatórias da Euro e teremos jogos também da Série B que estão interessantes, tá? Então já curte, se inscreve no canal. E esse jogo do Atlético Mineiro contra o Sport, o Atlético Mineiro se colocou numa posição assim, cara, loucura, né? Pelo time que tem. O Atlético Mineiro é o 15º colocado, mais um ano, né? Ano passado brigou contra o rebaixamento, por mais que chegou ali na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores, lutou contra o rebaixamento, né? Na última rodada tinha a chance de cair se fosse derrotado, mas acabou vencendo e quem caiu foi o Atlético Paranaense, que foi derrotado naquele jogo. Mas o Atlético Mineiro se colocou nessa posição novamente. São 25 jogos e 29 pontos. Ou seja, uma derrota aqui pode colocar o Atlético Mineiro em mais lençóis, né? Visto que a diferença para o 17º colocado é de 4 pontos, né? Para o Vitória aqui, para o Fortaleza são 5 pontos. Lembrando que ele agora vai igualar o número de jogos do Fortaleza e do Juventude e do próprio Santos, né? E o Vitória que continua com um jogo a mais do que todos esses. É um jogo muito importante para o Atlético Mineiro, jogando em casa e contra o Sport. O Sport que vem evoluindo de desempenho nos últimos jogos, inclusive vem de um empate contra o Cruzeiro. O Cruzeiro estava com muitos desfalques, obviamente, mas o Sport vem tendo bons desempenhos, né? Empatou com o Cruzeiro, empatou com o Fluminense em casa, vem elevando o seu nível, diferente do que estava no início da temporada. Então já tem que abrir o olho para esse Sport. E o Atlético Mineiro é um time que, como eu falei, tem qualidade pra caramba, mas é um time que não joga absolutamente nada. E ficou escancarado muito isso no último jogo contra o Fluminense, onde eles perderam por 3-0 do Fluminense. E assim, a postura dos atletas, cara, parecia a postura de que tinha largado o time, tá ligado? Absurdo, assim, realmente, a postura do Atlético. É por esse motivo que, pra mim, o Atlético é um favorito, mas um favorito que pode se complicar. Aqui é um jogo de 6 pontos, ou seja, os dois vão dar o máximo para poder vencer esse jogo. Mas, enquanto o Sport, por mais que tenha um time muito limitado, tá evoluindo de desempenho, o Atlético, que tem um grande time individualmente, tá caindo de rendimento. Então, essa odds para mim aqui não tá correta, tá? Essa odds para mim aqui não está correta do Atlético Mineiro. Porém, não dá para se confiar no Sport, né? Pelo menos ainda não. É um time que para mim já está rebaixado. Então, o Atlético Mineiro é favorito, mas esse favorito eu quero validar em campo, eu quero validar o que está acontecendo. Por isso que eu, ao invés de trabalhar no pré-jogo aqui, esse jogo, eu vou trabalhar com o trade, utilizando bolsa de aposta, como estou mostrando aqui para vocês, que é o seguinte: aqui no bolsa, né, no trade, a gente trabalha com o back ou lay. O back é apostar a favor, o lay é apostar contra. Se eu entro num lay aqui, que é o que eu vou estar principalmente de olho nesse jogo, é no lay esporte. Que é, ou seja, o lay é contra o esporte. É como se eu fosse o Atlético Mineiro ou empate, tá? É nessa odds aqui que eu vou estar de olho, como se, no lay esporte, como se eu fosse o Atlético Mineiro ou empate. E aí, o que o jogo estiver me mostrando, eu ali vou tomar a decisão se eu vou manter essa operação ou se eu vou encerrar. Se o Atlético tomar um gol logo ali, eu posso fechar minha operação no prejuízo, eu vou perder ali de cerca de 2 unidades. Se o Atlético, se eu tiver nesse lei esporte, o Atlético marcar um gol, eu já ganho ali 0,80 mais ou menos, dependendo também do tempo de como esteja o jogo, eu já posso fechar minha operação no lucro. Mas antes de acontecer algo, eu vou estar observando o que vai estar acontecendo no jogo. Se o Atlético Mineiro estiver fornecendo muitos contra-ataques para o Sport, que eu acredito que eles vão tomar conta da partida e o Sport vai jogar no contra-ataque, se isso estiver acontecendo, eu encerro minha operação a qualquer momento.
tá? Então vai depender do que o jogo vai estar me mostrando, mas eu vou trabalhar esse favoritismo do Atlético desse jeito. E no ao vivo eu vou estar de olho no mercado de cantos, né, e no mercado de gols. Porque, por exemplo, se o Sport sai na frente do Atlético Mineiro, isso aqui eu acredito que vai abrir uma janela, um leque para cantos muito grande, né, pela necessidade de vitória do Atlético Mineiro que tem nessa partida. Então eu acredito que o jogo pode se abrir e se tornar legal para isso, tá? O Mirassol contra o Fluminense, também um jogo bem interessante, e aqui já é diferente a briga, né? Que é briga por Libertadores, é o sexto e o sétimo colocado. Se o Fluminense vence esse jogo, iguala o número de jogos, né? E vai chegar a 41 pontos, ou seja, fica a 2 pontos do Mirassol e do Bahia. E também do Botafogo, e o Botafogo tem um jogo a mais. Então, essa vitória para o Fluminense é uma vitória muito importante. E os jogos do Fluminense com o Zubeldia, o time tem contra-atacado bem, tem criado boas oportunidades, tem jogado bem o Fluminense com o Zubeldia, tá? Teve a vitória contra o Botafogo por 2-0, teve o 2-2 contra o Sport, né? Ele estava vencendo, tomou um gol ali na reta final, no finalzinho, no último lance do jogo, e venceu por 3-0 o Atlético Mineiro, uma grande vitória, marcando gol em todos os jogos. E quando a gente olha para o Mirassol também, apesar de não ter marcado gol contra o Corinthians, perdeu por 3-0, foi um jogo onde o Mirassol criou muitas oportunidades, mas não acertava o gol, né? Foi o problema do Mirassol. Mas a gente sabe e a gente vê que é um time bem ofensivo, é um time que cria muitas jogadas, principalmente quando joga em casa. Quando a gente olha o Mirassol em casa, o Mirassol vem de 5 gols marcados contra o Bahia, 2 gols marcados contra o Juventude e 1 gol marcado contra o Bragantino. Não vem de bons resultados nos últimos jogos, mas é um time muito ofensivo. E principalmente quando joga em casa, né? A postura do Mirassol em casa é muito ofensiva. Não é à toa que quando a gente pega os jogos do Mirassol em casa, ele tem uma média de 2 gols marcados, olhando os últimos 10 jogos em casa, e de 1 gol sofrido. O Fluminense tem uma média de 1,3 gols marcados e de 1,6 gols sofridos. A linha de gols do Mirassol em casa, em 90% dos jogos do Mirassol em casa, aconteceu o over 1,5. E 80% dos jogos aconteceu o gol no primeiro tempo. Esse número, para mim, é muito relevante do Mirassol jogando dentro de casa. Então, o mercado que eu gosto aqui é do over 1,5, tá? Tá pagando em 44. Aí você pode esperar a odds valorizar no ao vivo ou utilizar outras opções para poder levar um pouco mais essa odds. Mas o Mirassol... Eita, os jogos do Mirassol são jogos favoráveis, né, para gols. E também eu vou estar de olho em cantos, visto que o Mirassol também em casa tem uma média de cantos alta, né? Em casa e fora de casa, né? Mas em casa é uma média de 6,3 cantos cobrados. E a média de cantos do Fluminense é de 6 também sofridos, né? Então, caso o Mirassol saia perdendo esse jogo, eu estarei de olho no Reis Cantos aqui do Mirassol, que provavelmente será uma boa. Em relação a cartões, ambos os times têm uma média de 2 cartões recebidos por jogo, mas está para trabalhar tipo, para cada time tomar pelo menos um cartão. É isso que eu gosto de trabalhar nesse jogo aqui do Mirassol e Fluminense. E na Série B, eu não fiz absolutamente nada no pré-jogo aqui, mas eu vou trabalhar no ao vivo. Por quê? Vamos lá, Avaí e Volta Redonda. O Volta Redonda está brigando contra o rebaixamento, então vai precisar se expor um pouco mais. E os jogos do Avaí têm sido jogos com gols, né, favoráveis para gols. Né, principalmente quando joga em casa. Vou pegar aqui os jogos do Avaí em casa. Tem uma média de 1,5 gols marcados e 1 gol sofrido. Né? Em 80% dos jogos do Avaí aconteceu ou acima de 1,5. Em 70% dos jogos de Volta Redonda fora de casa aconteceu o over 1,5. Para mim, o grande ponto aqui é que o Volta Redonda precisa muito dessa vitória para fugir do rebaixamento. Então ele vai precisar se expor e defensivamente a gente sabe que é um time fraco. E vai dar os contra-ataques para o Avaí. Então por isso que eu acredito que esse jogo pode se tornar um jogo muito bom para o mercado de gols. Mas eu vou validar e esperar isso no ao vivo. O América vai enfrentar o Vila Nova. Esse jogo também eu vou acompanhar no ao vivo, porque são times que lutam, entre aspas, contra o rebaixamento, ainda tem chance, né? A diferença do Volta Redonda para o América é de 5 pontos e para o Vila Nova é 8, mas tem 8 rodadas ainda, tem muitas rodadas. Mas assim, são dois times que já não brigam por tanta coisa. O ponto para mim aqui é que os jogos do América Mineiro têm sido jogos bons para gols, por isso eu também vou estar de olho no ao vivo. E o Cuiabá vai enfrentar o Novo Horizontino. Aqui a briga é briga de lá de cima, né? São dois times, tá com 47 pontos e o outro com 46. Tudo embolado aqui, né? Tudo muito embolado aqui. Ainda faltam 8 rodadas, tá? Então a briga dos dois aqui vai ser bem interessante pelo G4. É jogo de 6 pontos. Por isso que eu acho que vai ser um jogo muito bom para a gente trabalhar o mercado de escanteios e cartões, principalmente no ao vivo, né? No ao vivo eu trabalhei esse mercado de escanteios e cartões.
porque aqui o resultado para mim vai ser o grande. Por exemplo, se o Cuiabá sair na frente, o Novo Horizontino vai precisar se expor, vai precisar ir para cima, porque os 3 pontos precisam. O empate aqui não é bom para ninguém, ninguém. Talvez para o Novo Horizontino por jogar fora de casa, contra um adversário direto. Mas também não ajuda porque a concorrência está muito grande ali, né? Então aqui os dois times precisam da vitória. Por isso que eu acredito que vai ser um jogo muito bom para Cantos. E pela grandeza do jogo, assim, de ser um jogo muito pegado, né? Pela necessidade da vitória, acredito que vai ter muitos cartões. Vai ser um jogo muito intenso. Então, para ambos os times receberem pelo menos 2 cartões, a média de cartões do Cuiabá em casa é de 2,9 e do Novo Horizontino fora é de 2,7. Então, ambos os times para receber pelo menos 2 cartões, eu vejo com bons olhos aqui para poder trabalhar, tá? Espero ter te ajudado, curte o vídeo, se inscreve no canal porque vai ter muitos vídeos aí ao longo da semana.